Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson. Você está no canal EBD Clepson Silva, onde estamos estudando a lição da CPAD, intitulada A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Justamente nesta lição, nós vamos ver assuntos muito pertinentes para a nossa vida espiritual. Peço a você que se inscreva no canal para que possamos alcançar o maior número de irmãos possível com essa palavra. A nossa lição, nós vamos tratar de muitos assuntos, que são muito pertinentes, como eu já falei. Na primeira, o primeiro assunto que nós veremos é a diferença entre lamentar, e murmurar, que precisa ser bem definido. Veremos também o que é que Jó tinha de mais precioso na sua vida. Veremos também o que é que ele mais temia, qual era o temor de Jó, como ele expressa no versículo 25 da leitura em questão, da leitura bíblica em classe. O que era o Leviatã. Tudo isso e muito mais nós veremos na lição de hoje. A verdade prática, o título da nossa lição, como nós já vimos aqui, é o lamento de Jó, é a lição de número 5. Na verdade prática e o texto áureo, que está expresso em Jó capítulo 3 e o versículo de número 24, ele diz o seguinte: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Observe aqui, faça uma observação nessa palavra do texto áureo, se derramam. Na palavra se derrama, a gente vê que ela indica um ato contínuo. Jó está dizendo que os seus gemidos, a sua dor, a dor que provocava os gemidos, ela não cessava, era de ato contínuo. Então Jó está dizendo que ele não tinha trégua no seu sofrimento. A verdade prática, ela diz o seguinte: o sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A bem da verdade, esse é o dever de todo crente, é o dever de todo aquele que expressa a sua fé e confiança no Senhor. Qual é o dever? Acreditar. Em meio à luta, em meio à angústia, em meio à tribulação, devemos confirmar a nossa fé e esperança no Senhor. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele falou: em tudo somos atribulados, somos perseguidos, somos perplexos, somos abatidos, mas nunca seremos destruídos. O próprio Jó também, ele escrevendo, ele falando, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará e julgará a minha causa. Então, essa deve ser o principal alvo de cada crente, é continuar perseverando, apesar da angústia, apesar da luta e da sua situação. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 26. Como você está vendo, é uma leitura extensa e nós não vamos fazer essa leitura para ganharmos tempo no vídeo, mas é bom que você em casa leia com mais tempo, para que você possa compreender melhor, mesmo porque toda a lição ela vai estar inserida dentro dessa leitura, dentro desse contexto. Então vamos lá. O objetivo geral, os objetivos que devem ser alcançados no próximo domingo, deve ser o seguinte: o objetivo geral é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha direito de expressar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Deus não recriminou Jó pelo seu lamento, porque era simplesmente uma expressão do sentimento que o patriarca estava sofrendo. Objetivos específicos. O primeiro, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. Então devemos prestar atenção muito bem nesse objetivo aqui, é que isso tem sido uma arma do diabo nos últimos tempos. O inimigo tem sugestionado
aos seres humanos, a homens que estão passando por lutas e dificuldades, inclusive pastores, que ele dê cabo da sua vida, porque somente assim ele poderá sair do sufoco, sair daquele momento que está passando, né? Então devemos ter cuidado em relação a isso. O segundo objetivo específico é aclamar o desejo de Jó em ser como um abortivo, né? E o terceiro é pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não vem nenhuma luz no fim do túnel, né? Então, nós vamos ver estas questões e esses objetivos precisam ser alcançados no próximo domingo. Vamos ver aqui a nossa introdução. Na nossa introdução, ela diz o seguinte: na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da sua alma. E nesse lamento vemos 3 perguntas de Jó. A primeira pergunta é: por que eu nasci? Qual o propósito? Jó está perguntando: por que eu nasci, para viver numa vida dessa? A segunda pergunta é: por que não nasci morto, já que a vida não lhe traz prazer nenhum? E a terceira pergunta de Jó é: por que ainda continuo vivendo? Ou seja, qual é o objetivo que tenho numa situação dessa? E ainda mais a gente vê que na perspectiva de Jó, na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte, pois dele vinha o bem e também deveria vir o mal, né? Então a gente fica questionando o seguinte e observando o que Jó falou, e a gente vai observando na lição completa. Na lição passada e nessa lição nós vemos que o primeiro versículo do capítulo de número 3, ele já traz, nós vemos uma expressão também de continuidade textual, né? Quando ele diz assim: e depois disto, né? Aí você vai pensar, depois disto o quê? Ele está expressando justamente o que passou no drama de Jó, na lição passada, onde todas aquelas catástrofes se abateram contra a vida de Jó, né? E no meio da catástrofe, Jó abre a sua boca e fala, e na sua fala nós vemos uma expressão de seus sentimentos em meio àquela provação, né? Aí é onde ele vai expressar o que está dentro do seu coração, são questionamentos. Ele vai perguntar: por que eu nasci, por que não nasci morto e por que ainda estou vivendo, né? Então, nessa lição aqui nós vamos estudar o miolo do livro, porque na maioria de nós, na nossa maioria esmagadora, muitos só conhecem o começo e o final do livro de Jó, né? É a parte onde Deus faz aquele comentário, né, a respeito da vida de Jó, e o final onde Deus muda, né, o cativeiro de Jó. Entretanto, a gente precisa entender já de imediato que Jó, nesse seu lamento, Jó não está pecando, né? Jó não está pecando. Precisamos entender que Deus não recrimina a Jó em nenhum momento. Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa lição. O primeiro ponto, ele diz o seguinte: o primeiro lamento de Jó: por que nasci? Capítulo 3, versículo de 1 ao versículo de número 10. 1.1. Por que nasci? A dor de Jó era profunda, e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Neste poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó, que foi: por que
eu nasci, né? Vemos que do versículo 1 até o versículo de número 10, está mencionando o dia. Jó está amaldiçoando o dia em que nasceu, né? Jó está amaldiçoando o dia em que nasceu. E no versículo 11 ele começa a questionar, né? No versículo 11 ele já começa a questionar por que eu nasci, né? Vemos que estas expressões não são exclusivas de Jó. Esse lamento não é uma exclusividade de Jó, né? Pois vemos em Davi, em Jeremias, Elias, Moisés, né? Todos esses homens chegaram a ponto de pedir a sua própria morte, né? De pedir a morte ou um lamento profundo, demonstrar uma angústia profunda, né? Isso mostra a humanidade de Jó, a simplicidade. Jó era um homem 100% humano, não tinha nada de divino em Jó. Jó era sujeito às mesmas coisas que eu e que você. O que era diferente em Jó de muita gente era simplesmente a sua fidelidade a Deus, né? A sua fidelidade ao Senhor. Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre na alma do salmista, né? No Salmo 30 e o Salmo 130 e o versículo de número 1, né? Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os seus sentimentos diante dos conflitos, né? Jeremias capítulo 20, o versículo 14 e 15. Então a gente percebe aqui que, como eu já falei, que isso não é uma exclusividade de Jó lamentar, né? Lamentar é algo do ser humano, né? É uma expressão de não se conformar com aquilo que está vivendo, né? E também vale salientar, irmãos, que, como eu já falei no começo, lamentar é diferente de murmurar. O lamento, ele tem a função de expressar um sentimento que você está passando, é de uma angústia. Porém, no meio dessa angústia, no meio dessa expressão de sentimento, ele vai revelar em que está a sua confiança, em quem está a sua confiança. Como Jó fez, eu sei que o meu Redentor vive. No meio de todo aquele sofrimento, Jó tinha essa certeza de que o Senhor ainda iria o socorrer. E murmurar. Murmurar, segundo Aurélio, no dicionário Aurélio, é falar por entre os dentes, né? Mas ele tem um contexto muito mais amplo. Ele quer afastar o crente de Deus, né? Porque a murmuração, ela é algo egoísta, ela é algo que vai denigrir a imagem do homem diante de Deus, vai reclamar com Deus, vai reclamar das coisas que Deus tem feito, né? Pelo cuidado de Deus, reclamar das bênçãos de Deus, reclamar por Deus ter dado saúde, reclamar de todas as coisas que Deus tem feito, e isso vai desagradar a Deus, e foi motivo, né, de Deus colocar Israel no deserto, né? Vamos dar continuidade. 1.2 diz o seguinte: que em lugar de memória viesse o esquecimento, né? Neste momento de dor, Jó não amaldiçoa a Deus, como Satanás previa. Em vez disso, amaldiçoa o dia do seu nascimento. Observa, diz assim, Jó capítulo 1, versículo 11: mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza te amaldiçoará na tua face. Este era o intento de Satanás, era que Jó que Jó negasse a Deus, né? Mas na verdade, ao invés de amaldiçoar a Deus, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, né? Logo, no lugar de ser grande, no lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do seu nascimento, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção, né? Jó, ele vai amaldiçoar o dia porque ele pensa, como nós vamos ver no decorrer dessa lição, ele atribui todo esse seu sofrimento
ao dia do seu nascimento. Ele diz que a causa é porque ele nasceu. Se ele não tivesse nascido, ele não teria passado por toda essa provação, né? Jó está expressando todo o seu sentimento e decepção com a vida que estava vivendo, né? O que era o resultado do seu nascimento, segundo o entendimento dele. E Jó queria que esse dia fosse apagado da memória, né? Todos nós, irmãos, todos nós já temos ou tivemos um dia que desejamos apagar da memória, né? Apagá-lo da nossa memória. Porém, vale a pena salientar que é justamente nesses dias de maiores sofrimentos, de maior angústia, que nós tiramos as maiores lições da nossa vida, né? Porque o sofrimento, em muitas vezes, ele molda o caráter do ser humano e aproxima ele de Deus, né? Então, nos meios dos sofrimentos, nesses dias que você e eu queríamos esquecer, ele traz as maiores lições. Por isso, eles estão sempre constantes na nossa memória. Para o homem de hoje, né? Para o homem de hoje, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos. É como eu já falei, né? Tem dias na vida da gente que nós queremos queríamos esquecê-los por completo, né? E apagar esse dia da nossa memória. Um dia em que tudo foi mal e temos o desejo de nunca mais lembrar. Mas como eu disse a você, é justamente nesse dia que nós vamos tirar as maiores lições para a nossa vida, né? E por isso Deus não permite que a gente esqueça, porque são como memoriais, né? Para que possamos saber que Deus ainda está no controle e que apesar da luta, Ele ainda está conosco, né? 1.3. Que em vez de ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário, né? No lugar de luz que raiou por ocasião do seu nascimento e que revelou todo o seu sofrimento, Jó desejou que as trevas o dominassem. Veja aí em Jó capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim: transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele, chame-no de volta às trevas e a mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz, né? Então é justamente essa ação de Jó. Esse é o sentimento de Jó em relação ao dia do seu nascimento, já que ele atribui toda a sua angústia, toda a sua dor ao dia do seu nascimento. A causa de toda essa dor seria porque ele nasceu. E por quê? Né? Porque em vez de paz veio a dor, em vez de ordem veio o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, Jó capítulo 3 e o verso 8. Neste famoso e assombroso animal marinho, simboliza o caos, né? Simboliza o caos. Nós sabemos que o nascimento de um filho traz muita alegria, né? Porém, na cultura oriental, isso é uma ocasião de uma grande festa, né? Uma ocasião de uma grande celebração, né? E é por ocasião de seu nascimento que Jó acredita ser a causa do seu sofrimento, porque ao invés de luz veio trevas, ao invés de paz veio dor e caos, né? É nesse sentido que Jó menciona aí o Leviatã. Agora, vamos ver. Você aí deu uma olhadinha no capítulo 41 do livro de Jó e o versículo 1. Ele vai falar justamente a respeito desse Leviatã. O que é que nós podemos falar sobre o Leviatã?
é que não se pode bater o martelo, nenhum teólogo pode bater o martelo acerca de que tipo de animal seria esse, né? Se era mito, mitologia, ou se era um fato, né? O que fica de lição para nós é justamente no capítulo 41, versículo 1 e o versículo 10. No versículo 1, Deus vai falar da impossibilidade do homem dominar um animal desse, né? Ele vai falar da impossibilidade que o homem tem de enfrentar um animal como esse. Mas no versículo 10, ele vai comparar-se, né? Deus vai fazer comparar-se com essa história. Deus vai dizer assim, olha, se vocês não podem dominar este animal, como podem inquirir a mim, né? Então, o que vale a pena a gente ressaltar aqui, irmãos, é que não devemos ficar procurando, né? Não devemos ficar procurando o que seria esse animal, o que seria esse tipo de animal, se era mito, se era verdade, né? Porque ele não é relevante para a nossa vida. O que devemos entender é a mensagem que Deus está passando. O que sabemos é que ninguém pode bater um martelo. Isso aqui já fica claro, né? Em relação a esse Leviatã, se é mito, se é verdade, ou que é um tipo de animal, seria esse. O que temos em mãos é o que a Bíblia informa, né? O que a gente tem em mãos é o que a Bíblia informa a respeito dele. Como já falei no capítulo 41, nós vamos ver que parece que Deus está usando uma linguagem figurada, né? Para mostrar a pequenez do homem em relação a Deus, né? Então, portanto, não vale a pena ficar. Então, vemos, irmãos, que, como a lição fala aqui, diz o seguinte: o homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar um momento tenebroso que estava vivendo. E a lógica é simples: se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não estaria passando por tudo isso, né? Neste sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma, né? Veja bem o que é que diz aqui. A lógica é simples, como nós vemos. Se Deus não tivesse feito aquele dia, né, Jó não teria sido concebido e, portanto, não passaria por todo aquele problema, por toda aquela tribulação. A misericórdia de Deus, né, ela é maravilhosa para conosco, irmãos. Acredito que uma das ações da misericórdia de Deus é simplesmente o fato dele não ouvir muitas das coisas que falamos em momentos de tribulação. Deus é tão misericordioso que porque a gente, quando estamos passando por luta, falamos coisas que não convém, falamos muita bobagem, né? E um ato da misericórdia de Deus é não ouvir ou não dar ouvidos àquilo que falamos sem pensar, né? Sem pensar. Então, eu acredito também que devemos ser gratos a Deus até pelo aquilo que Ele não dá, né? Porque se Ele não permite, se Ele não concede, é porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Devemos ser gratos a Deus pela que, pelo que até Ele não dá. Precisamos ter cuidado também, irmãos, com o que falamos em momento de tribulação, porque pensamos que Deus não está ouvindo. Mas a Bíblia diz que Deus está atento a toda palavra que sai da nossa boca, né? Inclusive nos cultos, nas orações, precisamos ter cuidado com o que falamos com o Senhor em oração. Na oração que pede para destruir, que pede para matar, isso aí Deus não ouve, né? Se lembra o que ele falou em Mateus? Ele diz: quando você for orar, entra no teu quarto e o teu pai que te vê e não te ouve, seria te ouve, mas a Bíblia diz que ele te vê em silêncio, né?
Ele vai te ver. O que é que ele vê? Justamente a intenção de cada coração, né? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Segundo ponto. O segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? 2.1. Descansando em paz. Os intérpretes observam que o desejo de Jó a partir do versículo, o discurso de Jó a partir do versículo de número 11 muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto, né? Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. E a gente observa também que para ele nascer morto teria sido o melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de passar por toda aquela tribulação, né? Então a gente observa o seguinte: percebemos que não detectamos Jó reclamar por ocasião da perda dos seus bens. Jó não reclama por causa que perdeu os bens ou a família. Afinal, o que seria o maior bem de Jó? O que faria Jó reclamar? O que ele disse que temia? Qual era o temor dele no versículo de número 25? Era o medo de ser abandonado por Deus. O maior temor de Jó era o medo de ser abandonado por Deus, que era a fonte da sua maior riqueza, né? Deus era o maior bem que Jó possuía, que Jó tinha. Então, o que Jó queria de fato, queria de fato, era que o seu Deus lhe permitisse descansar. E isso viria por ocasião da sua morte. Assim pensava o nosso irmão Jó. Essas palavras, né? Vamos dar continuidade aqui. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Agora, Jó capítulo 3, o verso 3 diz assim: agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, né? E achar repouso. Então, como nós já vimos aqui, o desejo de Jó não era pela morte, não era pelo suicídio, né? O desejo de Jó era simplesmente descanso de suas atribulações, descanso de todo aquele seu sofrimento, né? Vamos agora a 2.2, que diz o seguinte: livre da tribulação. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade e ele continua com o seu argumento da morte, né? O seu argumento da morte, que está lá em Jó capítulo 3, o versículo de número 16. Ele estava convicto de que, se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo com ele. Desejava ter sido um natimorto, um feto que nunca viu a luz, né? Um feto que nunca viu a luz. Diz aqui: por que não me sepultaram como criança abortada, né? Como um bebê que nunca viu a luz do dia. Jó capítulo 3, o versículo de número 16. Nefel possui o sentido de aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes capítulo 6, 3 e Salmo 58 e o versículo de número 8, né? Percebemos que o real desejo de Jó não era ficar livre, era ficar livre de toda aquela tribulação, né? Existe uma palavra que define bem o sentimento de Jó, que é o Sheol, né? A palavra Sheol, ela é traduzida pelos brasileiros como sendo inferno, né? Mas aqui, para o judeu, o Sheol, ele tem mais um significado maior. Para o judeu, o Sheol é descansar, é um lugar onde não existe
nada, é um lugar onde não tem nada. Então Jó está pedindo para ir para esse lugar onde não existe dor, onde não existe sofrimento, onde não existe nada, né? Então esse era o desejo de Jó, né? Em nenhum lugar, também precisamos salientar, irmão, que em nenhum momento Jó defende, né, a ideia de aborto, né? Nem Jó, nem a Bíblia, nem Deus defende a ideia de aborto, né? Essa atitude, só quem pode tirar a vida é Deus, né? Essa atitude ela é condenada por Deus, porque só quem pode tirar a vida e dar a vida é Ele. Por isso, em nenhum momento vemos Jó tentar suicídio. Em nenhum momento a gente vê Jó tentar suicídio. O que Jó não sabia é que Deus estava no controle de toda a situação. Nós conhecemos e vemos a história de Jó, mas entenda que Jó naquele momento ele não via, não sabia de nada, né? Não sabia de nada. Vamos aqui. Aqui em nenhum momento Jó faz apologia, como eu estava dizendo. Aqui em nenhum momento Jó faz apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso, de sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro. Para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. Então, o que fica claro aqui é que essa expressão de Jó é simplesmente para livrar-se do sofrimento. Jó em nenhum momento está defendendo o aborto, né? 2.3 diz o seguinte, 2.3 uma realidade para o cristão. No Novo Testamento, o Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus, né? João capítulo 16, 33 e Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 12. Né? Como nós já dissemos, já falamos, essas coisas podem acontecer com qualquer pessoa. Essas lutas, essas tribulações, pode acontecer com qualquer um, né? Pois já alertava Salomão, dizendo que assim como morre o ímpio, também morre o justo, ou seja, todos nós, seja crente ou incrédulo, ele está sujeito às mesmas coisas, à luta, às tribulações da vida. Jesus nunca prometeu vida mansa para ninguém, né? Jesus nunca disse, vem aqui para cá que vai ser benção. Jesus nunca prometeu casa, Jesus nunca prometeu carro para ninguém, Jesus nunca prometeu saúde física, não. Isso quem promete são os pregadores, né? Isso quem promete são os pregadores que pregam o evangelho sem compromisso, né? Um evangelho sem compromisso. Deus faz tudo isso? Faz, mas a essência do evangelho não é essa. A essência do evangelho é salvação de almas, né? Salvação de almas. Então, mesmo em meio a essa luta, nós temos essa saída que Jesus deixa para nós, né? Filipenses 4,12 diz, posso todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Então, vamos lá dar continuidade ao nosso texto. Terceiro tópico diz o seguinte, o terceiro lamento de Jó, porque continuo vivendo, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 26, a pergunta de Jó, vale a pena viver? Né? Jó está perguntando por que continuo vivo. Ele traz o sentido de dizer, vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta, 3:20, diz assim, porque se dá luz ao miserável e vida ao amargurado de ânimo.
Ainda tem outras 3 perguntas que nós vamos ver, que diz em Jó capítulo 3, o versículo 12, depois capítulo 3, versículo 16, e depois capítulo 3 e o versículo de número 23, que diz assim, o primeiro, porque houve joelhos que me receberem, e seios para me amamentarem. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? 3,16. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus chamou às saídas, né? A primeira pergunta, ela diz assim, por que se dá luz a um miserável e vida a um amargurado de ânimo? A palavra Anael é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria, né? E que se por isso torna-se incapaz de exercer as suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado um fardo, né? Um fardo terrível e que ele não podia suportar. Então, ao miserável, esta expressão denota alguém que está vivendo na miséria, né? Alguém que está vivendo sem uma qualidade de vida, uma vida de amargura, sem ânimo. Para Jó, a sua vida se tornou intolerável, né? Como eu já falei, e um fardo, se tornou como um fardo muito pesado. Muitos já tivemos esse pensamento, muitos de nós já tivemos esse pensamento em algum momento. Entretanto, devemos aprender com Jó, quando disse, eu sei que o meu Redentor, ele vive, né? Então, há uma esperança para nós, que Cristo está pronto para nos ajudar e nos socorrer a todo momento. 3.2, ele diz o seguinte, sem o favor de Deus. Observe que Jó parte do princípio que não vale a pena viver, e viver sem o favor de Deus não seria vida, né? Jó novamente volta a indagar, no capítulo 3, o versículo 23, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu, né? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo, né? A gente observa que diz mais assim, ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Esse aqui é um dos maiores dilemas desse livro, né? O sofrimento do justo. Aqui é um paralelo com Provérbios 4,18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até se tornar perfeito, né? Na literatura sapiencial, a palavra hebraica para caminho é derek. Este refere ao caminho de sabedoria de Deus e conduz à vida. Para Jó, esse fato havia se tornado um paradoxo, né? Pois ele não sabia por que o escolheu para o caminho do sofrimento. Precisamos levar em consideração que Jó não sabia, né? Jó não sabia o final da sua história. Jó, para ele, o final era aquilo, o final era aquela luta, o final era justamente naquela tribulação, né? Mas Jó, ele estava inocente, né? Por isso, tantos questionamentos, tantas perguntas. E não é assim também conosco, não é assim que acontece também na nossa vida. Quando estamos passando por grandes lutas e dificuldades, sempre vem o pensamento, por que estou passando por isso, né? Mas devemos ter uma convicção e uma consciência de que Deus sempre está conosco. Deus sempre está ao nosso lado. Mesmo que esteja calado, assim como estava lá na vida de Jó, Deus estava presente.
é melhor ter Deus presente mesmo calado. É melhor estar com Deus ao nosso lado. Então vamos dar continuidade. Terceiro e último tópico diz assim: um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó. Aqui o comentarista da lição ele vai fazer uma aplicação para nós, uma aplicação pessoal. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa de sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo, né? É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. A gente precisamos entender, irmãos, que Deus ele continua no controle da nossa vida. Mesmo que nós estejamos passando por uma grande luta, por uma grande tribulação, a Bíblia mostra para nós que Deus tem também seus propósitos no sofrimento. Deus tem também seus propósitos no sofrimento. Então, o que a gente precisa é compreender que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, se está passando por alguma dificuldade, por algum problema, no final da história você vai compreender. Eu passei por grandes momentos na minha vida que eu não compreendia, né? Cheguei à beira da morte, mas hoje posso contar e saber o propósito de Deus na minha vida. Então, é assim que Deus trabalha, de maneira que muitas vezes a gente não entenda, principalmente quando isso vai gerar sofrimento. A nossa conclusão, ela diz o seguinte: nesta lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que o abateram sobre ele. Jó não negou a Deus e nem amaldiçoou. Todavia, ele expôs a sua humanidade, de forma que o leitor, não que apenas o contemplar sem, contudo, participar do seu drama, tem dificuldades em entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada, né? Então, fique aí nessa lição, esse é o nosso comentário. Eu quero pedir aos irmãos que nos ajudem na divulgação, né? Nos ajudem na divulgação, que assinando o canal, né? Compartilhando, para que possamos alcançar mais e mais objetivos. Tá aí uma reflexão para que você possa meditar. Diz assim: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.